coloca a tampa, fecha o caixão, porque o Santos está na Copa Libertadores da América. Agora sim. Mas esta foi uma caminhada difícil, porque a gente sabe que ano passado a gente priorizou a Libertadores, e aí classificamos aí na Bacia das Almas, no Campeonato Brasileiro, para disputar essa pré. E a gente sabe, jogo de Libertadores, jogo de pré-Libertadores, a gente tem que encarar com muita seriedade. E como eu sempre falo para vocês, e acredito que os mais antigos aí no canal vão lembrar, quando eu falei para vocês que a gente não cai na pré, é porque a gente não cai. E você que é santista, você tem que entender o tamanho da nossa grandeza. E aí é o seguinte, hoje me passou um filme pela cabeça. Estava lembrando daquele jogo contra o Corinthians que a gente precisava vencer, somar pontos no Campeonato Brasileiro. Acredito que muitos de vocês aí lembram desse jogo. E aí, foi dali que a gente deu uma arrancada e aí a gente conseguiu essa vaga na pré-Libertadores. E a gente sabe, foi um caminho difícil, porque a competição ela é extremamente traiçoeira. Mas só que o Santos é gigantesco. O Santos é isso, é a alegria, é o amor. O Santos... É por isso que eu falo, o Santos transcende a minha alma. E eu, até aqui, trabalhando. E claro, rapaziada, levando a sério essa pré-Libertadores. Levando a sério. Porque a gente sabe, a gente tem um nome a zelar. A gente tem uma história para cuidar. E quando eu me deparei numa pré-Libertadores, jogando somente com a molecada da base, eu sabia que seria aí um teste de fogo pra gente. Mas só que é o seguinte, a nossa base salva e sempre salvará. Como eu sempre falo pra vocês, a base... Olha, hoje eu até fiquei um pouco emocionado, porque não é pelo jogo, tá ligado? É por ver esses meninos, mano, escreverem a história. E aí é o seguinte, hoje a gente escreveu história. O nosso menino Ângelo se tornou o jogador mais jovem a fazer um gol na Copa Libertadores da América. Superando aí Cardenhas, que era o detentor do recorde. E a gente bateu mais um hoje. Então, muito feliz por ele. Um menino de apenas 16 anos. Com um futuro extremamente brilhante. E aí é o seguinte. A água na vida é diferente. E os nossos meninos não são meninos. Os nossos meninos são atletas extremamente evoluídos. E agora é o seguinte, vamos falar um pouquinho aí do jogo para vocês. Gostei demais do Santos hoje. Um Santos maduro, um Santos que priorizava a posse de bola aí mesmo na casa do adversário e a gente não correu do jogo. A gente fez 1-0, a gente fez 2-0. E mesmo assim a gente buscando o terceiro. E como eu tinha falado para vocês aqui ontem, quem assistiu aí o pré-jogo sabe. A gente precisa jogar com alegria, jogar sem medo. Esse é o Santos Futebol Clube. Sofremos um pouquinho depois ali dos 30 minutos do segundo tempo, quando a gente tomou aquele gol. E numa bobeada, né? Tomamos o gol numa bobeada. Num lance de lateral, tomamos uma bola nas costas. Mas só que dá para entender, porque a gente está desde o dia 16 aí, do mês passado, sem disputar uma partida oficial. Então, a gente ainda não está
com aquela concentração, com aquele ritmo de jogo. Então, dá para a gente entender. Porém, hoje a gente tinha um desafio. Perdemos um jogador extremamente importante no nosso meio de campo, que é o Sandri. E aí o Vinícius Balieiro, primeira opção, nosso Coringa da Vila, assumiu a vaga e foi muito bem. Mas ele foi muito bem naquilo que ele faz muito bem, que é marcar. Um leão na marcação, nosso menino Vinícius Balieiro. Porém, na saída de bola, aí já falta um pouco de qualidade. Mas só que o menino é volante, cara. O menino é volante, o menino é cincão. Mas se superou, correu demais. E deixar aqui os parabéns para ele e para todo o grupo. Vou soltar aqui para vocês a nota. Fazer uma avaliação individual aí de cada atleta. Mas só que hoje eu vi um pouquinho da ideia do nosso professor aí, Ariel Roland. Eu vi um pouco do que ele está implantando dentro do Santos Futebol Clube. Um time, senhores, que gosta de jogar futebol. Um time que vai jogar com alegria daqui para frente, sem medo dos adversários. É isso que está me animando. Vamos voltar às nossas origens. E aí é o seguinte, parabenizar o professor, apesar que hoje acho que demorou um pouquinho para ele fazer as substituições. A gente estava tomando uma pressão e a gente deveria trocar. A gente foi trocar aos 82 minutos aí. Ou seja, faltava praticamente 10 minutos aí para acabar o jogo. Se de repente, naquela pressão que a gente estava sofrendo do São Lourenço, se a gente troca, coloca o Soteldo, coloca o menino Ângelo, de repente a gente nem tomaria esse gol que a gente tomou. Porque a gente sabe, a gente cansou também. E aí é o seguinte, rapaziada. Agora sim, mano. Vamos que vamos. Vamos continuar o trabalho. Eu estava aqui, mano. Estava aqui no ponto morto. Mas só que agora não dá mais. Agora precisamos colocar a primeira, colocar a segunda, a terceira e vamos que vamos, mano. Vamos que vamos, porque o Santos pode se enxergar novamente à final da Libertadores da América. Porque esse time aí, ele vai evoluir demais, eu tenho certeza. A gente sabe, estamos perdendo aí peças importantes. Peças extremamente importantes. Porém, os nossos meninos não afinam. Principalmente na Libertadores da América. Um São Lourenço cascudo. O time do São Lourenço não é o Deportivo Lara. O time do São Lourenço é campeão aí da Libertadores. Então a gente precisa exaltar demais essa vitória. Uma vitória dentro da casa do adversário, jogando com alegria, jogando no nosso estilo de jogo e sem medo. E aí, o time foi feliz e a gente também. Ficamos extremamente felizes aí com a atuação. E agora, vou soltar para vocês aqui uma avaliação aí de cada atleta. Começando pelo nosso goleiro aí, o João Paulo. Fez um partidaço. Eu já falei diversas vezes para vocês que o João precisa melhorar na saída aí com o pé. Ele tem essa deficiência, mas só que o João ele sabe disso daí. Eu tenho certeza. E aí ele precisa trabalhar. Porque debaixo das traves ele é um ótimo goleiro. E claro, o João ele é milagreiro. Ele não é aquele goleiro que chama gol, não. Ele é aquele goleiro milagreiro. Como a gente fala na gíria aí do futebol. Vamos falar um pouquinho aí sobre o Pará. O Pará tem problemas sérios de posicionamento defensivo, principalmente na bola aérea. E no gol que a gente tomou hoje, ele estava muito mal posicionado. Mas com a bola no pé, o Pará fez um grande jogo. Mas só que
já é um cara experiente e tem essa deficiência. E aí, cara, precisa melhorar. Precisa melhorar o posicionamento. Não dá para ficar olhando para a bola ali. Principalmente um jogador que já tem uma idade avançada, é um jogador experiente, é um dos líderes do nosso time. Então precisa melhorar essa deficiência, esse posicionamento defensivo, que está, às vezes, desequilibrando ali a nossa defesa. E agora vamos falar aí dos nossos zagueiros, Kaique Fernandes e Luan Pérez. O Kaique já deixou um recado aqui para o nosso presidente. A multa do Kaique tem que ser 100 milhões. Porque esse menino vai se tornar aí um dos melhores zagueiros que a gente tem no país. E a gente precisa se resguardar. 100 milhões essa multa aí. Porque Kaique me lembra muito o Sérgio Ramos. Claro, não estou falando aqui para subir para a cabeça dele, porque ele é um menino que ele sabe que ele não conquistou nada. Ele está chegando agora e ele precisa mostrar futebol. E aí é continuar trabalhando. Mas é um jogador muito promissor. Um jogador totalmente diferenciado. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso motorzinho Luan Pérez. O Luan muito bem. Porém, o Luan precisa ter uma postura de chamar a responsabilidade no posicionamento defensivo, porque a gente está sofrendo demais nesta bola aérea. E aí o Luan precisa chamar essa responsabilidade. Chamar e passar essa tranquilidade aí para o Kaique. Porque a gente não pode ficar sofrendo tanto com essas bolas aéreas. E acredito que o nosso professor vai ajudar bastante aí nesse posicionamento defensivo. A gente espera que sim. Mas só que o nosso professor Ariel Roland também já soltou aí declarações que no mínimo, para a gente cobrar ele, no mínimo precisa aí de 30 treinos. Então, vamos deixar o nosso professor aí trabalhar. Temos deficiências? Temos. Mas é algo que vai ser trabalhado. Agora vamos falar aí do Felipe Jonathan. Felipe Jonathan hoje fez uma partida regular, tomou algumas bolas nas costas. Mas só que é o seguinte, o Felipe, ele é um lateral esquerdo que ele joga solto, ele é um cara muito ofensivo. E aí na parte defensiva, ano passado foi muito bem. Inclusive, se você pegar os números aí estatísticos do Felipe Jonathan no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, são números favoráveis. Então, é só continuar o trabalho. Vamos falar do nosso meio de campo. O nosso capitão hoje, um primeiro tempo impecável. Mas ali no segundo tempo, quando a gente tomou aquele gol, infelizmente foi nas costas ali do nosso capitão, do Alisson. Desde o dia 16 aí que a gente não faz uma partida oficial, então dá pra gente entender. Tomamos um gol e aí começou a complicar bastante o jogo. Fiquei bastante preocupado, mas soubemos administrar essa pressão, saímos no contra-ataque e o Ângelo fez história. Falando para vocês do Balieiro, gostei demais do Balieiro hoje. Mas dentro da característica que ele faz muito bem dentro de campo, que é marcar. Marcou e passe curto. Foi muito bem. A gente sabe, ele não tem a bola longa. Ele não é aquele jogador versátil que vai dar aquele dinamismo que o Sandri dá. Mas na marcação, muito bem. E agora vamos falar aí do nosso menino Gabriel Pirani, que entrou hoje para armar o nosso time. No primeiro tempo um pouco sumido. Porém, o Pirani, ele tem o passe em profundidade. E aí ele meteu uma bola ali para o Marcos Leonardo, que acabou sofrendo um pênalti. Uma linda bola. E pedir para o Gabriel Pirani participar mais do jogo. Para jogar de meia no Santos Futebol Clube, tem que se movimentar mais.
Mas acredito também que é um jogador extremamente promissor que vai evoluir bastante. É questão de tempo. Mas gostei do Pirani. No primeiro tempo meio sumido, mas só que quando eu pegava na bola, sempre encaixando aí belos passes. E agora, Nação Santista, vamos falar para vocês do nosso ataque. Marinho, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Soteldo e Ângelo no banco. Acho que o nosso treinador acertou e ontem aqui no pré-jogo eu tinha passado para vocês exatamente esta escalação. E acho que o nosso ataque foi bem, principalmente o Lucas Braga. O Lucas Braga, para mim, em homenagem aqui ao SBT e ao Té José, foi o danadinho da partida. O melhor em campo, na minha opinião, foi o Lucas Braga. O Marinho. Marinho. Daqui a pouco ele engrena. E falando para vocês aí sobre o Marcos Leonardo. Brigou bastante hoje. Mas só que é um jogo difícil. Porém, vocês lembram daquela história que eu soltava para vocês aqui? Que o nosso estilo de jogo com o Cuca, a gente não tinha um meia que encaixava o passe para o centroavante? Hoje, a gente tem o Pirani. E o Pirani encaixou um passe para o nosso centroavante que sofreu um pênalti. E daqui para frente, se a gente precisar do Marcos Leonardo, ele é um menino que ele pode ajudar bastante. Porque antigamente a gente não tinha esse jogador que enfia uma bola entre os zagueiros. E hoje temos uma esperança. E essa esperança chama-se Gabriel Pirani. Continuar apoiando o menino aí para ele evoluir cada vez mais. E aí, senhores, é o seguinte, eu tinha soltado para vocês aqui que o professor Ariel Roland demorou um pouquinho para substituir. Mas quando substituiu, colocou o Soteldo Bruno Marques e colocou também o nosso menino Raio Ângelo. E no finalzinho da partida ainda entrou o Madison. Mas aí encaixamos um contra-ataque maravilhoso. E, mano, já deixar pra vocês aqui como o Soteldo joga futebol, meu Deus do céu. O Soteldo é um craque. E aí, presidente, acredito que o senhor está vendo. Precisamos fazer de tudo e comprar o Soteldo. Porque o Soteldo, ele é um jogador extremamente importante hoje no nosso esquema. Então deixar esse apelo aqui para o nosso presidente. Precisamos acertar com o Akpato o quanto antes e finalmente comprar o Soteldo. E aí, se ele receber uma proposta aí milionária da Europa, aí não tem o que fazer. Mas a gente tem que adquirir o jogador e sair logo deste impasse que a gente está vivendo, porque a gente não aguenta mais. Mas vamos confiar aí no nosso presidente. Presidente que até o momento está fazendo um bom trabalho. A gente sabe, tem algumas decisões aqui que eu não vou gostar, mas tem alguns que vão gostar. Ou seja, nem Jesus vai agradar a todos. Porém, se você pegar num contexto geral, André Azoeda vem fazendo um ótimo trabalho. E aí é o seguinte, senhores. Eu vou ficando por aqui. Tudo pelo Santos e pela nação. Gostei demais do Santos hoje. Com todas as dificuldades, com esse tempo parado, o nosso time praticamente remendado. A gente foi na casa do adversário, que é um adversário difícil. Um adversário que tem tradição dentro da competição. E a gente foi lá, jogou sem medo, enfiamos 3 nos caras. E eu já posso cravar para vocês que estamos sim classificados para a Libertadores da América. Agora sim começou o ano para o Santos Futebol Clube e para a Nação Santista. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus
E vamos que vamos.